Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Bruno Monteiro, vou falar um pouco sobre panorama econômico e conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo no mercado atual. Tá, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o atual momento que a gente está vivendo, né? Vou só primeiro fazer um parâmetro, olhar um pouco no passado para explicar o que está acontecendo agora. Quando a gente conversa um pouco mais para trás, quando a gente começa o ano, janeiro, fevereiro, eu digo que nós vivíamos momentos turbulentos, certo? Você tinha o início da ideia do coronavírus e tinha também um embate econômico entre Estados Unidos e China. Vamos lá. Sobre o coronavírus, ele concentra primeiro na China e, por enquanto, parecia ser só um foco local, certo? Hoje, eu já mudo um pouco a minha visão. De onde eu falo de onde eu começo a falar sobre momentos turbulentos, eu agora já tenho uma outra visão. A gente começa com a visão de apagar um incêndio. Por que apagar um incêndio? Hoje, essa pandemia, ela não atua somente na China. Hoje em dia ela passa por Europa, América do Sul e praticamente o mundo inteiro. Tanto que o epicentro que era antes na China agora passa a ser na Itália. A Itália passa a ter todos os dias recordes de morte, principalmente de idosos. Esse é um panorama que eu falo principalmente sobre o coronavírus. Outra, eu queria sair um pouco dessa ideia da parte biológica da coisa e falar mais sobre o momento econômico. Tá, hoje o que o mundo vive de momento econômico? Alguns países estão praticamente parando de produzir, essa é a verdade. Você tem aeroportos fechados, países onde as fronteiras estão sendo fechadas, você vê muitos postos de trabalho acabando, você vê o comércio de muitos países acabando. Vou dar um exemplo para vocês do que eu estou querendo dizer. Você vê bares fechando, você vê lojas parando, é uma economia que para, é um país que para por causa de um vírus. Então imagina o mundo inteiro parando. Hoje esse é o panorama que eu tenho sobre isso. Falar para vocês do impacto econômico do que isso pode acarretar é muito difícil. Hoje eu não tenho mais uma ideia do que vai acontecer, eu não consigo hoje mensurar, não consigo hoje dizer para vocês números sobre isso, porque o momento hoje não é de falar em números, o momento hoje é de apagar incêndio. Hoje o coronavírus é isso, apagar incêndio. Todos estão parados esperando entender o que vai acontecer com o mundo durante esse período, certo? Então hoje essa é a ideia principal que acontece no coronavírus. Alguns economistas, alguns analistas já têm mais ou menos uma ideia do que pode acontecer, visões otimistas, visões pessimistas, mas hoje todos eles pensam em apagar incêndio. É isso, por hora. Fora isso, um desdobramento que tem sobre o coronavírus, eu falo sobre a crise entre Rússia e OPEP. Essa, diante do tamanho, da grandeza do coronavírus, ela diminui um pouco. Mas eu preciso passar para vocês uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. O que é a OPEP? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que encabeça a OPEP seria a Arábia Saudita. O que eu preciso passar para vocês do que está acontecendo ali? Existe há 2 ou 3 anos, cerca de 3 anos, a OPEP, juntamente com outros países, Rússia, eles estipularam mais ou menos o que seria uma ideia de preço do barril de petróleo, certo? Então eles equilibravam o preço, porque se estiver muito barato não vale a pena produzir, e muito alto você não teria demanda para esse barril de petróleo. Então o que a OPEP faz? Ela criou a OPEP+, onde a Rússia está participando, e eles acertam mais ou menos como vai ser o preço do barril de petróleo. O que a Rússia faz? Ela deixa de acatar o que deve ser feito desse preço. Ela para de utilizar a ideia desse preço. Então o que acontece aqui? A Rússia determina que mesmo com uma demanda fraca por causa do coronavírus, ela vai continuar produzindo mais barris de petróleo. E isso para a OPEP não é interessante. A OPEP, de uma certa forma, encabeçada pela Arábia Saudita, pensa o seguinte: beleza, então eu vou fazer o seguinte, já que você vai produzir mais petróleo, eu aqui da Arábia Saudita, além de produzir mais, eu vou dar desconto no preço. Então isso hoje é o que acontece. Só para deixar claro, a Rússia não faz parte da OPEP, tá? Então o preço do petróleo cai absurdamente. Quem são os afetados nisso? Os países que produzem petróleo, mas toda essa estrutura tem muito a ver com a produção dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos produz petróleo, mas o custo do barril para os Estados Unidos é muito mais alto, porque ele produz através de extração através de xisto.
certo? E também outros países são prejudicados por isso, como Venezuela, um pouco do Brasil. Muitos países são prejudicados com essa ideia. Então hoje, de panorama econômico, eu tenho para falar sobre isso. OPEP, Rússia e falar um pouco sobre o coronavírus. O coronavírus é muito maior, isso aqui é apenas um desdobramento do que está acontecendo. Agora, vamos olhar o que acontece de verdade no mercado. Aqui eu vou passar um pouco, vou sair um pouco do debate econômico e vou olhar mais ou menos a visão do investidor. Tá, porque o que está acontecendo? Semana passada, então, foi uma semana importantíssima para o mercado. Acho que há mais de 20, 30 anos você não viu uma volatilidade tão alta na bolsa. A gente mesclou entre muitos circuit breaks em muitos dias, mas também em altas acima de 5%. Por quê? O mercado vive essa volatilidade. O que eu estou querendo dizer aqui? Quais são os principais, vamos voltar no início das coisas, quais são os principais riscos que envolvem o investimento como um todo? Eu tenho 3 principais riscos que envolvem o investimento. Tem o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. O risco de crédito é um risco que envolve muito mais a renda fixa. Eu tenho o risco de mercado que envolve as oscilações de preço, oscilações de taxa, e esse envolve tanto renda fixa como renda variável. E o risco de liquidez, que é o risco de eu tentar vender alguma coisa e não conseguir comprador. Vou dar um exemplo para vocês que seria o risco de crédito. É você olhar uma empresa e ver se ela é boa pagadora, ver se ela consegue, olhar se esse título consegue ser vendido ou não, ver a solidez da empresa ao qual está emitindo esse título. Para isso existem agências de rating que vão me dar mais ou menos um valor, vão me chancelar sobre essa empresa. O risco de mercado, já mais ou menos ao qual o mercado está envolvido, por exemplo, que foi o que aconteceu na Bolsa Brasileira, foi o risco de mercado. Essa queda é de estrutura mundial, certo? Falo também do risco de liquidez, que a gente falou um pouco. Vou dar um exemplo para você até do que é o risco de liquidez. Imagina que eu tenho um quadro do Portinari de R$1 milhão. Isso é bom ou ruim? Ter um quadro do Portinari nunca vai ser ruim, né? Mas imagina que eu preciso vender esse quadro em uma semana. Eu não conseguiria vender o quadro em uma semana. Então, para que eu consiga vender esse quadro, eu teria que fazer o quê? Baixar preço, certo? Esse é o risco de liquidez. Mas eu quero falar mais sobre o risco de mercado, que esse é o risco que envolve mais a renda variável e o Ibovespa, que foi o que aconteceu, que está acontecendo, está mais nos nossos olhos. Não só o Ibovespa, como todas as bolsas do mundo. Tá, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, eu quero passar alguns conceitos para vocês. O principal, o que é circuit break e o que é o efeito manada. Circuit break é um movimento que existe na bolsa. Quando a bolsa cai 10%, o que acontece com o mercado? O mercado para. Ele para, primeiro, por meia hora, por causa do efeito manada. Quando você tem uma queda muito alta na bolsa, esse é o efeito manada, né? É quando você primeiro corre e depois raciocina por que você está correndo. A bolsa para, ela tem que parar mais ou menos meia hora até para que se crie um ajuste do que está acontecendo, certo? Então, muitas das perdas têm a ver também com o efeito das retiradas e também a ver com o efeito manada que está acontecendo no mercado. Mas eu queria que você olhasse mais atentamente a quem são os participantes da Bolsa hoje, da B3. Vamos lá. Eu tenho hoje 3 grandes participantes. Eu tenho investidor estrangeiro, eu tenho investidor institucional e eu tenho investidor pessoa física. São os 3 principais participantes da Bolsa. E o maior de todos, sempre vai ser o quê? O investidor estrangeiro. É o caso brasileiro. Esse investidor, ele tem um perfil diferente dos outros investidores. Por quê? O investidor internacional, a qualquer sinal de fumaça, ele de uma certa forma ele tem que sair. Ele sai dos países emergentes, não só o Brasil, tá? Qualquer outro país emergente ele sai e volta para ativos livres de risco. Entenda isso como títulos públicos americanos, dólar, ouro. Então ele migra para esses títulos. E ele é a maioria. Então você vê que a parte entre comprados e vendidos de títulos do investidor estrangeiro está muito maior no vendido do que no comprado. Então ele representa muito mais. Aí eu vou olhar os outros dois, o investidor institucional, que geralmente são os fundos, e o investidor pessoa física. O investidor institucional, o comprado e o vendido deles está mais ou menos parecido, não tem muita diferença. Está até um pouquinho maior o comprado do que o vendido. Por que ele também acaba, de uma certa forma, descendo muito o índice? Porque ele precisa acionar stops. Ele, por regra, por ser um fundo de investimento, ele tem regras de stop. Então, sempre que acontece uma queda brusca, ele é obrigado a vender a posição. E quando ele vende a posição, ocorre uma queda. Fora isso,
ele tem a seguinte situação: eu sou um cotista de um fundo, eu peço resgate, de uma certa forma ele é obrigado a vender, então isso facilita a queda. Quando eu olho a pessoa física, os comprados, de uma certa forma, parecem um pouco maiores até do que os vendidos. Não muito também, mas um pouquinho maior. Mas eu quero que você analise também quem é essa pessoa física. E por que eu acho que essa pessoa física precisa de uma excelente análise sobre o que eu vou falar. Essa pessoa física, ela vem crescendo de uma certa forma, aumentando a quantidade de pessoas físicas na Bolsa, tanto que ela salta de 600 mil para quase 2 milhões em quase 2 anos. Não vou precisar, mas é algo em torno de 2 anos ou 1 ano e 8 meses. Então, por que acontece esse movimento? O primeiro movimento que acontece sobre isso, você vê a queda da Selic muito alta. Logo, se você não consegue ganhar dinheiro com a renda fixa, você acaba migrando pela renda variável. E outra coisa, o momento econômico do Brasil. O momento de prosperidade te leva a comprar ações. Te leva muitas vezes a entrar em títulos de ações, em empresas. E aqui é que vem uma ideia que eu acho que a gente precisa debater um pouco sobre planejamento e investimento. Quando eu olho as pessoas que participam do Ibovespa, esses clientes, eu tenho clientes que têm mais ou menos uma média de idade de entre 20 e 35 anos, ou seja, nunca passaram de uma certa forma por uma crise. Eles se olharam para a renda variável, por quê? Porque o momento me levava para isso, prosperidade, o momento do Brasil, então eu fui ter uma tendência até de otimismo voltada para a Bolsa, certo? Mas vamos lá, vamos dar uma analisada. O que eu preciso que vocês entendam? O que passa na mente hoje do brasileiro? Tá, vamos lá. Eu estava acostumado com a renda fixa, eu vivia num mundo de renda fixa, onde eu já cheguei a ganhar até 2 dígitos na renda fixa sem correr muito risco. Agora, eu entrei na renda variável, me lancei nesse mercado, que é um mercado muito mais arriscado, mas eu comecei a perder dinheiro. Na minha primeira investida nisso, eu comecei a perder dinheiro. Então, o que eu quero que você pense? Tá, vamos lá. Eu não consigo falar disso se não falar de planejamento financeiro. O que passa pela cabeça das pessoas? O que eu acho que você precisa de analisar? Eu preciso entrar na renda variável? Sim, de uma certa forma você precisa de entrar na renda variável, mas eu acho que você precisa de ter um certo equilíbrio, precisa de ter o chamado planejamento. O que eu tenho dinheiro, vou ter dinheiro de reserva de emergência, que é o que você precisa para curtíssimo prazo, um dinheiro de liquidez à mão, e eu preciso que você também olhe com mais carinho até para a renda fixa. Hoje você tem uma renda fixa que vai estar te pagando na linha da Selic 3,75, certo? Mas vamos lá. Quando você, investidor, só olha para títulos o quê? Do governo e para títulos de grandes bancos. Eu preciso que você abra também um pouco a sua mente sobre a renda fixa. Entenda que renda fixa eu tenho títulos corporativos, eu tenho os CRIs, os CRAs, eu tenho debêntures, eu preciso que você olhe mais esses títulos, que vão te pagar um pouco mais do que a taxa básica. Então, o que eu preciso que você entenda? Mais do que nunca, você que foi acostumado a investir somente em renda fixa, pensava assim, porque a renda fixa ela te leva a uma visão muito clara. Bom, eu não tenho planejamento nenhum, posso não ter planejamento nenhum, mas eu sei que eu tenho uma quantidade de dinheiro ali e ele vai me pagar um percentual do CDI ou vai me pagar um pré-fixado de tanto. E quando eu precisar desse dinheiro, é só sacar. A coisa mudou um pouco. Você precisa realmente de entender que você agora vai ter que mesclar entre emergência, títulos de renda fixa que vão me pagar um pouco mais, mas que você precisa analisar a liquidez desses títulos, certo? E entender que você vai precisar de mexer um pouco com a renda variável. O que eu peço que você olhe, para você que está investindo em bolsa hoje, é um momento de você ter cautela. Eu não consigo dizer para você aonde é o final disso. Então eu peço que você tenha cautela, porque se você sair nesse momento, você vai estar realizando prejuízo. E pós esse momento que também é de segurar, eu peço que você analise como você estruturou a sua carteira. Você pensou nisso? Você olhar um pouco da renda fixa, olhar um pouco da renda variável? Eu te digo até mais ou menos o que a academia sempre ensina pra gente. Ter 10% mais ou menos em títulos que eu vou colocar de alta liquidez, que eu tenho à mão, ter mais ou menos uns 60%, 70% em renda fixa e 20% mais ou menos em renda variável. Essa é uma estrutura padrão que você investidor deve seguir, tá? Eu acho que você deve pensar muito nisso quando olhar a sua carteira.
é a forma mais inteligente. Eu acho que o que você também tem que pensar é conversar com o seu assessor, conversar com o seu gerente, com o seu consultor financeiro, como que ele vai te ajudar agora a potencializar os seus investimentos, fazer com que você volte ao patamar que você estava. Como que eu faço isso? Quais as ações, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vender, como que eu vou fazer essa troca um pouco para renda fixa. Haja visto que quando eu vi esse momento de otimismo, esse momento de crescimento, eu me lancei muito mais do que o meu perfil em renda variável, eu vou precisar de um ajuste. Mais do que nunca agora eu peço que você tenha planejamento e estrutura e entender que esse mercado não é uma crescente. Eu entendo que você viveu essa prosperidade, você parte de um patamar que a Bolsa chegou a bater 120 mil pontos, máximas históricas, mas agora veio uma queda. Eu preciso que você se concentre mais e entenda que o nosso planejamento de longo prazo ele deve ser feito, deve ser seguido e muitas vezes o que você pode fazer é um rebalanceamento de carteira. Isso é normal, isso faz parte da nossa estratégia, mas que você tenha uma estratégia muito definida. Porque se você analisar no longo prazo, tudo isso é necessário. O teu prejuízo está sendo muito mais voltado para o curto prazo. E isso na psicologia do investidor é muito ruim. Porque quando você começa a pensar no curto prazo, você destoa completamente da sua estratégia principal. Então, calma, calma. O momento agora é de calma e voltando a falar até o que a gente estava conversando. É o momento de apagar incêndio, olhar o que aconteceu, sentar, planejar, reestruturar como eu vou conduzir a minha vida de investimentos. Tranquilo? Então vamos lá. Fora isso, o que eu falo também sobre o que está acontecendo no mercado? Pensando em apagar um incêndio, todos os bancos centrais, de uma certa forma, olham as suas economias e pensam, olham as suas economias e pensam no que eles devem fazer, certo? A primeira medida do Banco Central sempre vai ser o quê? Baixar a taxa de juros. Os bancos centrais no mundo estão fazendo isso, assim como o Banco Central do Brasil, que baixou de 4,25 para 3,75, desculpe. Fora isso, eu preciso agora de reorganizar, porque quando você olha o mercado em si, você tem empresas pequenas, imagina, como é que a gente pode entender isso de uma coisa mais coloquial? Imagina o dono de uma padaria, que ele vive de vender pão, pagar seus funcionários e tirar um pedaço do lucro disso. Imagina como ele vai viver. Imagina como as pessoas vão viver que tem dívidas. O que ele vai precisar de fazer? Ele vai precisar, de uma certa forma, reorganizar suas dívidas. Primeiramente, ele vai precisar de reorganizar suas dívidas. Ou seja, se eu tinha uma dívida, o que eu vou pedir para essa pessoa, esse banco ao qual eu contraí essa dívida? Vamos repactuar, vamos reorganizar, vamos refinanciar isso. Isso é a primeira medida. Fora outra, uma medida que todos os bancos centrais vão agir de uma certa forma, é o recolhimento compulsório. O que é o recolhimento compulsório? Que é o que o Banco Central uma outra medida que o Banco Central vai fazer, todos eles praticamente. Recolhimento compulsório quer dizer obrigatório. De uma certa forma, todo o dinheiro que entra no banco, uma parte fica na conta reserva do Banco Central. Deixa eu te dar só uma ideia do que seria isso. Se eu colocar R$1.000 num banco hoje, desses R$1.000, vamos dizer que o reserva compulsória está em 40%. R$400 vai para a conta reserva do Banco Central e R$600 o banco pode emprestar para as pessoas, para o mercado em si. O que ele vai precisar de fazer de injetar dinheiro na economia? Ele vai mudar esses 40% para 20%. Assim, ele sairia de quanto? Ao invés de emprestar 600, ele emprestaria 800. Então, ele melhora o quê? A quantidade de dinheiro na economia, certo? Essas são uma das medidas que o Banco Central vai adotar. A primeira, a mais rápida, abaixar a taxa de juros. A segunda, diminuir o recolhimento compulsório. E a terceira, renegociação de dívidas. A gente precisa de renegociar isso tudo, até porque não é que a pessoa não queira pagar, é que ela não tem meios de como pagar. Precisa disso tudo ser reorganizado. Mais uma vez, eu acho que a palavra que determina essa live hoje é o momento de apagar incêndios, é o momento de cada um olhar a sua situação, sentar numa mesa e conversar. Todo mundo agora vai precisar de sentar e conversar e reanalisar o que vai ser feito pós essa crise. Pessoal, meu nome é Bruno Monteiro, falo aqui da Petra Gold e nossa ideia aqui é ter um conhecimento passando sempre descomplicado e direto para você, tá? Obrigado a todos, tenham um bom dia.